Boa noite, meu povo. Que as bênçãos divinas recaiam sobre todos vós, seus parentes, seus lares, vizinhos e amigos, hoje, agora e sempre. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade desse trabalho e desse magnífico evangelho na Casa Joana d'Arc, da qual há algum tempo aprendi a ter muito carinho depois de ver Almir divulgando no grupo Espíritas algumas palestras. Achei um tema interessante, vim ver e fui acolhido com muito carinho e com muito amor. E com isso tenho uma simpatia e uma familiaridade sintonizada, uma sintonia muito boa com esta casa. Então fico muito feliz, ainda mais encontrei a minha amiga Sônia Pedrosa, da qual participávamos de um evangelho no trabalho na Universidade Federal, que me trouxe grande alegria em vê-la labutando também nesta casa. Bom, para o trabalho de hoje, nós decidimos por esse tema, o homem de bem, nos dias, até os dias de hoje, né, ou nos dias de hoje também, né, baseado no capítulo 17, Sede perfeitos. E este, o homem de bem, é o item 3, onde bem próximo ao item 3 temos as caracteres da perfeição, né? Que é amar aos vossos inimigos, fazei o bem a quem vos persegue e vos caluniam. Se só amardes só aos teus, que mérito tens? Os publicanos também o fazem, os pagãos também não os amam, os seus próprios. Então esse é o grande mérito da perfeição, uma grande característica da perfeição. Então não tínhamos como falar do homem de bem sem citar essa própria perfeição, né? E o item mais falado sobre isso é: sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, né? Através de Mateus 5, no item 44 a 48. Então, essas máximas, ela nos traz já uma característica de, de um homem perfeito, de como ser perfeito, como o ser perfeito. Então, nós falando sobre o homem do bem, vamos observar três aspectos, né? Perante si, perante ele mesmo, como pessoa, perante os outros, aqueles para qual nós convivemos, ou as pessoas convivem uns para com os outros, e relativamente perante Deus. Os três aspectos se confundem entre si, porque uma coisa é interdependente de outra, né? Mas nós temos que conhecer a nós próprios, primeiramente, é uma das primeiras características de um homem de bem, para sabermos como agir para com os outros e diante dos conhecimentos que temos para servir numa totalidade perante Deus. E temos para isso o grande exemplo e maior exemplo de todos os tempos, que é o nosso Mestre Jesus. Tem uma pergunta já inicial, né? Que nós perguntamos: por que sinais
se pode reconhecer no homem o progresso real que pode elevar seu espírito. E não só no Evangelho, nesse próprio capítulo, no Ser Perfeito, que também é baseado no primeiro livro do Pentateuco Espírita, que é o Livro dos Espíritos, na pergunta 918, que diz assim, que esta pergunta, essa primeira pergunta, por que sinais se pode reconhecer o homem o progresso real para elevar o espírito na hierarquia espírita? O espírito para sua elevação, quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ou seja, quando todos os atos da nossa vida corpórea, né, constituem a prática da lei de Deus, né? E quando também compreendermos por antecipação a vida espiritual. Ou seja, conhecer a nós mesmos, colocar em prática os ensinamentos do Cristo, ou seja, o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, assim como fazer a teu próximo aquilo que quereis que faças para contigo. Então, quando nós internalizarmos isso, nós estamos, de fato, buscando a nossa evolução, né? A evolução do nosso espírito e colocando em prática os mandamentos de Deus. Estamos ligados, todos nós, ao, aos ensinamentos através da lei maior, né? Que é essa de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas também, de acordo para sermos o verdadeiro homem de bem, com a prática da lei de justiça, de amor e de caridade. Esta, apesar de utilizarem três palavras, justiça, amor e caridade, é a lei a ser seguida pelo homem de bem. E é uma lei só com essas três características. A justiça para que haja uma equidade, ou seja, uma equivalência diante dos fatos, para que nós também não sejamos imprudentes, digamos assim, nas nossas colocações e nos nossos atos, porque mesmo às vezes um ato de bondade pode causar algum mal. Então temos que ser prudentes. Há um exemplo da criança que antes do almoço, por exemplo, de uma das refeições principais, e dizendo que está com fome, a mãe vai e dá um chocolate, dá um doce, e aquela criança já não almoça. Então temos que ter nossa prudência e temos que utilizar de uma forma que não haja um prejuízo ao outro, hein? Mesmo tendo aquele carinho, aquele amor. Então, o amor propriamente dito, porque nós também podemos amar, mas não ajudar as pessoas, não praticar o bem. Eu amo fulano, eu amo meu filho, mas não faz nada de bom para ajudá-lo, uma orientação, ou pelo contrário, dá maus exemplos a eles. Mas a principal das leis é a caridade, porque é a junção de tudo isso é a prática da justiça, é a prática do amor, é o amor na sua essência, né? O amor colocado em ação, o amor praticado através do bem e da ajuda àqueles que estão necessitados e colocando em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou, os ensinamentos da prática de um amor continuado, da internalização e de colocação desse amor na prática do Evangelho, digamos assim. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Aí surge uma pergunta: existem falsos homens de bem? Se tem um verdadeiro homem de bem, também existem os falsos homens de bem, que são aqueles que fingem, né?
ou praticam alguma caridade, algum tipo de ajuda ao próximo, mas com interesses escusos, interesses por trás do coração. Por isso que nós temos que ter essa prática com, com amor, com sentimento, um sentimento de bondade e sem interesse algum. Por isso existem algumas características, né, do homem de bem. Uma é interrogar a sua consciência, se fez tudo bem, se negligenciou, se não fez algum mal, se fez tudo o que querias que alguém fizesse para consigo próprio. Então, essa interrogação, esta interpelação a nós próprios é de suma importância. Por isso que ao final de cada dia ou de períodos em períodos, nós temos que interrogar a nossa consciência para ver se nós fizemos o bem suficiente, se não deixamos de fazer. Porque as oportunidades existem, sempre elas existem, né? Então, mesmo as pequenas coisas podem se tornar em grandes coisas, porque nós estamos, é um somatório de, de bondades, né, que vai tornando a pessoa um pouco melhor, né? Então, temos que praticar o bem, não podemos ficar largados nem estacionados, porque o Cristo não desistiu de nós e Ele nos deu esse exemplo. Então, nós temos que seguir esse exemplo e também não desistir das pessoas que estão no nosso redor, os ajudando de alguma forma possível. A outra é manter e aumentar sempre essa fé em Deus, a fé no Deus, em Deus e no futuro, né? Na vida transcendental. Então nós temos que nos elevarmos a ponto de manter esse conhecimento, alastrar nosso conhecimento e reforçar essa nossa fé para que a gente se mantenha constantemente fazendo o bem para com os outros, né? Assim como a gente queria que fizesse para conosco mesmo. Porque só nós temos a ganhar com isso. Então, nós temos que fortalecer essa fé e estar sempre. Vamos titubear algumas vezes, mas um dia chegaremos lá como verdadeiros homens de bem e na sua máxima potência. Fazer o bem pelo bem, né? Retribuir o mal com o bem, uma outra característica muito importante. Ou seja, que nós possamos estar sempre praticando o bem e principalmente com aqueles que nos praticam o mal, porque esta é a verdadeira pureza e essência da prática do bem. É difícil, mas nós temos que estar nos esforçando e buscando sempre fazer, levando nosso coração para poder manter essa força, essa vontade de estar praticando o bem. E principalmente uma outra característica é a gente ficar feliz, se sentir feliz, ter prazer em fazer os outros felizes, em ver as outras pessoas felizes. Porque se nós não nos sentirmos assim, é porque ainda não temos o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda é muito forte a gente quando vê as pessoas, né? Aí vai para aquelas desvirtudes que eu gosto de chamar assim, as desvirtudes do egoísmo e do orgulho, né? Esses dois cânceres da humanidade que não nos impede de crescermos, de sermos pessoas melhores. Então nós temos que ter essa característica, é uma característica real do homem de bem, ficar feliz com a felicidade dos outros. E a felicidade ela é compartilhada. É uma felicidade que a gente quer que as pessoas sintam e nós sentindo que as pessoas também estão felizes e a gente vai se sentir muito bem. O homem de bem é, ele é bom, é benevolente, né? É humano para com todos, sem distinção de raça, cor, religião. Respeita todas as diferenças, respeita a posição das pessoas, a condição que aquelas pessoas estão no dia a dia. Isso, a gente tem que reconhecer que às vezes a pessoa não está no nível espiritual e nível moral ainda nas condições. Então, quando nós também, a gente só consegue perceber isso quando nós também estamos elevados. Então, nós temos que ir nos elevando, nos esforçando ao máximo para estarmos elevados, para podermos
dessa forma também identificar nos outros, senão os outros é que vão perceber isso na gente e também todos devemos nos interajudar, né? Uma outra característica é nunca alimentar sentimentos ruins, né? Porque os sentimentos ruins, eles provocam em nós também coisas muito ruins, né? Então, vamos expelir o quê? Então, a gente tem que evitar nos nossos dia a dia programações de televisão, né? Porque a nossa mídia ajuda muito, mas ela também prejudica muito. Então, nós temos que saber filtrar de alguma forma o tipo do que a gente vai consumir, né? De com quem a gente vai conviver, com pessoas amargas, pessoas negativas, nós temos que ter o positivismo, temos que estar sempre, de alguma forma, de formas de pensamentos positivos e no bem. Então, porque a gente sintoniza com aquilo com o qual a gente compartilha. Então, temos que evitar programações, filmes de terror, programações de morte, de doenças, de coisas ruins. Então, nós podemos até passar rapidamente por essas coisas para também termos conviver com o mundo, né, mas sem ser do mundo. Então, temos que evitar esse tipo de coisas nas nossas vidas. É, o seu guia, o guia do homem de bem, da pessoa de bem, eu não gosto de dizer o homem, porque a gente sabe que é falando sobre a humanidade, sobre a característica de uma humanidade, de um homem de bem, que são os homens e são as mulheres, né? É a caridade é o maior guia que nós temos, ou seja, é a prática do amor, o amor colocado em ação através da ajuda mútua. No começo a gente tem muito dificuldade devido ao nosso orgulho, né? A gente é muito orgulhoso. Quando vai fazer uma campanha do quilo, por exemplo, é uma coisa muito dificultosa. Muita gente não quer fazer. Se eu mesmo não tenho coragem e tal, mas é o nosso orgulho que ainda é muito pesado, muito carregado. Então, nós temos que ir trabalhando aos poucos, e por isso é o melhor tratamento que existe na desobsessão, porque ele vai tratar exatamente nesse ponto chave que é o nosso orgulho. Mas quando a gente se imbui desse sentimento de bondade, de caridade, de ajuda ao próximo, tudo isso passa e a gente tem uma sensação tão maravilhosa de estar ajudando aqueles mais necessitados do que nós, né? Uma outra característica muito importante é que nós sempre temos que ser indulgentes, né? Que atire a primeira pedra aquele que nunca errou, né? Que nunca pecou, como diz a própria Bíblia. Então nós temos que reconhecer e ter piedade, ter um olhar fraterno para com as pessoas, um olhar de bem, porque ninguém faz as coisas por mal. O próprio Saulo, né? Saulo de Tarso, que depois tornou-se Paulo, para mim o segundo maior exemplo que existe nas escrituras de bondade e de dedicação, de transformação, de reforma íntima. Então, ele mesmo quando era Saulo, ele fazia aquilo tudinho e ele achava que estava seguindo as escrituras e estava praticando o bem. Então, mas nós temos que ter esse sentimento de indulgência, que a gente não erra porque quer, quando a gente está tentando sermos pessoas melhores. Muitas vezes a gente erra tentando acertar. Por isso que nós temos que ter esse espírito, essa racionalização, essa busca constante pelo entendimento, pelo conhecimento, para que possamos ser as pessoas que saibam diferenciar uma, diferenciar as coisas de Deus das coisas do mundo e, e a coerência entre uma e outra coisa, ok? Que nós possamos estar sempre buscando essas características, aperfeiçoando e entendendo cada vez melhor para que não possamos, não estejamos cometendo iniquidades. Outra Ok? característica nós temos é que a pessoa nunca se compraz, né? Nunca se regozija, né? Se sente bem
e em evidenciar o mal, né? A gente tem que evitar isso, principalmente evidenciar o mal que outra pessoa fez ou que outra pessoa está passando. Nós mesmos temos um hábito de, quando uma pessoa cai, né, damos gargalhada, achamos. Eu mesmo fazia muito isso. Hoje eu assisto programas que tratam sobre essas coisas, de pessoas que se dão mal por algum motivo, e eu fico sentindo, me colocando no lugar daquelas pessoas. Então é assim que nós temos que sentir, né? Não evidenciar o mal, não achar graça e tentar evitar, né? Se não puder ajudar, mas pelo menos a gente tem que ter um sentimento de compaixão para com a pessoa. E também se não evidenciar aquele mal que a pessoa fez, ou seja, sair fazendo maledicência, né? A famosa fofoca. A gente tem que evitar essas coisas, embora que quem nunca fez isso, né? Nós temos que estar evitando o tá falando mal das pessoas, né? E se formos obrigados, que pelo menos a gente atenue a situação. É melhor muitas vezes calar, ao invés de estar falando, para que não magoe as pessoas, para que a gente não fira as pessoas. Eu mesmo fui uma pessoa que magoei muito, ainda de vez em quando me pego nesses nossos defeitos, né? Nessas vícios e defeitos que nós temos. Os vícios são coisas até mais simples de resolver, mas nossos defeitos são centenários ou milenares, né? Centenário ou milenares. Então, aos poucos a gente vai mudando. Eu agredi muito as pessoas com a língua. Graças a Deus, hoje a gente tenta praticar o Evangelho, tenta divulgar o Evangelho para minimizar as consequências, né? Nessa nossa tentativa de transformação, nessa tentativa de transformação moral, de elevação moral. Então, evitar estar agredindo as pessoas, né? Soltando farpas pelas palavras, que às vezes é muito pior até de que bater ou de que fazer um ato materialmente falando. Então evitemos isso. Tem uma característica do homem de bem que ele evita, não se sente bem com esse tipo de coisa, né? Refletir as falhas, né? E trabalhar sempre para melhorar, para podermos sermos pessoas melhores, atenuando, né? E a dor do outro, procurando sempre ajudar no máximo possível. Não se envaidece do que tem e usa sempre para o bem, ou seja, dos talentos que nós temos, dos talentos também materiais, né, digamos assim, os dinheiros, né, como o emprego da fortuna, que a gente empregue ela no bem, na ajuda ao próximo. Lógico que temos que, às vezes, para o nosso conforto, se conquistou de uma forma lícita e bem adquirida, não custa nada também você ter algum benefício para com isso, mas sempre também em benefício dos outros. Sim, em benefício, se você tem subordinados, tratá-los bem, tratá-los justamente, né? Com aquele princípio que falamos da justiça, né? E da equidade. E tratando as pessoas como bem. Mas se formos o subordinado, nós formos o subordinado, que também busquemos fazer o que tem de ser feito diante das tarefas e das necessidades maiores, que é cumprir com o nosso dever de uma forma coerente e justa também. Uma outra, não se envaidecer nem, nem abusar de tudo que nós temos, respeitando a todos, né? Os nossos, aos seres que compartilham para conosco, né? Os valores que nós adquirimos com os hábitos físicos, mentais e morais e espirituais. Com tudo isso, com a prática de todas essas virtudes que nós vamos fazer, que nós lemos aqui ou falamos aqui, né, de alguma forma, para que todos possam estarem melhores a cada dia. O egoísmo e orgulho é que nos afastam do bem, né? Ao defender o bem do próximo, defendemos também o nosso próprio bem, porque quando a gente
passa para as pessoas a coisa boa, ela vem automaticamente para conosco. Então, adquirindo todas esses atributos, nós começamos a ter, ficando, nós vamos atraindo o bem, né? Porque o bem atrai o bem, né? O sorriso atrai o bem, o afago, a benevolência, todos esses atributos que nós praticamos para com os outros, ele retorna para nós de alguma forma. Não precisa nem a gente ficar pensando nisso. É automático. Então, que nós possamos estar sempre imbuídos dos bons sentimentos. Em conclusão, o verdadeiro homem de bem é o que age de acordo com as leis de Deus, sabiamente prescrita por Jesus em seu Evangelho, isto é, cumprindo a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. E de que forma podemos fazer isso? É praticando o Evangelho no lar, que nós vamos estudando o máximo que pudermos. Vamos, através a prática de exercícios, de tarefas no bem, como eu citei aqui ainda há pouco, né? A tarefa de fazer a campanha do quilo, participar de outras campanhas da sopa e, ademais, tratar bem em casa seus familiares, que é o nosso maior núcleo de ensinamento, e estarmos sempre na prática das coisas boas. E assim estaremos sendo pessoas do bem, porque o verdadeiro homem de bem ou pessoa de bem, independente da religião, a religião é só um norte que vai nos guiar para a melhor, para uma forma de nos orientar e de nós seguirmos, mas independente, porque até quem não tem religião pode se tornar homem de bem. Tem pessoas que não creem em Deus e acreditam e são homens de bem. Então nós temos que ver que as pessoas estão buscando a sua melhora, e nós temos grandes exemplos no mundo todo e em todas as épocas, né? Teve Abraão, teve Davi antes de Cristo, né? E, aí veio Cristo como marco, né, do maior homem de bem de todos os tempos. Depois veio Paulo, o próprio Estevão. Nós vamos buscar por aqui próximo a nós, né? Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, a irmã de Castro, que é Meimei, e várias outras pessoas. Mas nós temos homens de bem próximo a nós, pessoas que no nosso convívio, pessoas que estão praticando sempre o bem, sem a gente, muitas vezes se a gente não atentar, a gente nem percebe essas pessoas. Então seremos homens de bem quando a gente internalizar o bem, a gente começar a praticar o bem e inverter que nós praticamos o mal de uma forma que nem percebemos. Quando a gente inverter isso, que praticarmos o bem de uma forma que a gente faz tão naturalmente que nem a gente percebe, outras pessoas vão perceber, mas nós não percebemos, aí estamos no caminho certo, porque o verdadeiro pessoa de bem será reconhecida por pelo esforço que se faz para se tornar uma pessoa melhor. Melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que Deus abençoe todos nós, mas eu costumo concluir com um poema, e eu tenho um poema muito bonito sobre pessoas de bem. E eu vou concluir, ele é bem curtinho, mas ele é bem interessante sobre, sobre o tema. Pessoas de bem são seres especiais. Pessoas são especiais sendo como são, sem explicação ou razão explícita para ser. Tudo o que fazem ou demonstram vem do coração. Dessas existem poucas, vemos e sentimos, tem em você. A natureza não faz por acaso, pois o acaso não existe, é bom saber. Exemplo a seguir para quem conviver junto e ao lado, essa pessoa maravilhosa, incrível, poderá ser você. De gente assim o mundo precisa mais e mais, que transmite paz, amor e luz. Não vão querer se afastar de ti jamais, porque dentro de si só a bons sentimentos conduz.
Bênçãos divinas recaiam sobre todos, especialmente em ti, e bons sentimentos a outras pessoas venham a conceber. Sabemos, são poucos seres a tão bons frutos emitir. Sempre contigo vão querer estar e conviver. Muita paz e luz para todos. Que Deus abençoe a todos nós e a todos vós. Que assim seja.